Já se perguntou como seu patrimônio líquido se compara ao de outras pessoas? Prepare-se para se surpreender enquanto exploramos as informações mais recentes divulgadas pelo Federal Reserve, que esclarecem a média de patrimônio líquido em diferentes faixas etárias. Esses dados reveladores podem mostrar que você está mais adiantado em sua jornada financeira do que imaginava. Os dados recentes do Federal Reserve oferecem um panorama da situação financeira de uma pessoa comum, com informações valiosas para várias faixas etárias. Neste vídeo, vamos analisar essas estatísticas e explorar os fatores que influenciam esses números. Fique até o final para descobrir revelações cada vez mais surpreendentes. Eu ensino sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos, e então, se você quer melhorar seu futuro financeiro, inscreva-se no canal e curta o vídeo se ele for útil. A média de patrimônio líquido pode variar bastante dependendo de qual tipo de média é utilizado. Para obter um panorama mais realista das famílias típicas, usaremos a mediana como forma de média. É importante lembrar que cada um tem uma situação única e que recebemos condições diferentes. Comparar seu patrimônio com o de pessoas da sua idade é como observar os carros ao seu redor na estrada. Embora não seja uma corrida, é bom saber se você está acompanhando o fluxo. Para calcular seu patrimônio líquido, some o valor de todos os bens e ativos que você possui, como contas de aposentadoria, valor da casa, roupas e qualquer coisa que tenha valor de mercado. Depois, subtraia qualquer passivo ou dívida, e o valor resultante será seu patrimônio líquido. A média de patrimônio para pessoas com menos de 35 anos é de $39 mil. Uma pessoa com esse patrimônio pode ter uma combinação de contas de poupança, fundos de aposentadoria e investimentos em ações, títulos ou fundos mútuos, embora geralmente não sejam expressivos devido ao pouco tempo de trabalho. Muitos jovens com menos de 35 anos ainda estão pagando empréstimos estudantis, o que reduz significativamente seu patrimônio. O saldo restante desses empréstimos estudantis deve ser subtraído do total de ativos. Alguns podem ter dívidas de cartão de crédito, que se acumulam devido a despesas com educação, contas médicas ou custo de vida diário. Caso tenham empréstimos para automóveis, o valor restante também será subtraído de seu patrimônio. Bens pessoais, como móveis e eletrônicos, também contribuem para o patrimônio. Alguns jovens podem ser proprietários de imóveis, mas, como possuem há pouco tempo, seu valor patrimonial é baixo. Parte de seu patrimônio pode estar em um fundo de emergência para despesas inesperadas, como perda de emprego ou outras emergências. Em resumo, aqueles com menos de 35 anos tendem a ter mais passivos e dívidas do que ativos. Manter um patrimônio positivo já os coloca à frente de muitos nessa faixa etária. A média de patrimônio é de $135.600 para pessoas entre 35 e 44 anos. A propriedade de imóveis é um dos maiores contribuintes para o patrimônio nessa faixa etária, já que muitas pessoas nessa fase já compraram casas e têm parte significativa de seu patrimônio nesse bem. Além disso, pessoas nessa idade provavelmente contribuíram para contas de aposentadoria, como 401(k), OES ou IRAs, ao longo dos anos. Esses ativos, frequentemente ampliados por contribuições patronais, representam uma parte significativa do patrimônio. Eles podem ter investimentos em ações, títulos, fundos mútuos ou imóveis fora da residência principal, além de contas de poupança e fundos de emergência. Enquanto ainda podem ter algumas dívidas, é provável que tenham reduzido significativamente dívidas estudantis e quitado uma boa parte de dívidas de cartão de crédito e empréstimos para automóveis. Investimentos em educação e desenvolvimento de carreira podem ter começado a trazer retornos, resultando em empregos de melhor remuneração e maior potencial de ganho. Para indivíduos entre 45 e 54 anos, a média de patrimônio de $247.200 sugere uma posição financeira relativamente estável. Ser proprietário de um imóvel continua sendo um grande contribuidor para o patrimônio, com muitos tendo uma quantidade significativa de capital próprio em suas casas. Pessoas em seus últimos 40 e 50 anos tendem a ter economias robustas para a aposentadoria em contas 401(k), IRAs e outros veículos de aposentadoria. Esses fundos provavelmente cresceram consideravelmente devido a contribuições consistentes e correspondência do empregador.
Nessa idade, muitas pessoas já pagaram boa parte de suas dívidas, incluindo empréstimos estudantis, dívidas de cartão de crédito e financiamentos de veículos. Além de imóveis, ativos pessoais, como veículos, posses valiosas e colecionáveis, podem contribuir para o patrimônio. Com uma média de patrimônio de $364.500 para pessoas entre 55 e 64 anos, observa-se uma situação financeira confortável. A propriedade de imóveis continua sendo um pilar significativo para o patrimônio, e muitos possuem considerável capital próprio ou imóveis quitados. Pessoas em seus 50 e 60 anos provavelmente têm economias significativas para a aposentadoria em contas como 401(k), OES, IRAs e pensões, que cresceram ao longo dos anos devido a contribuições regulares e ao efeito dos juros compostos. Além disso, benefícios de segurança social começam a se tornar acessíveis aos 62 anos, proporcionando uma fonte de renda que reduz a necessidade de retirada de economias e investimentos. Dívidas, se houver, e, se fossem receber uma herança, provavelmente já teriam recebido a essa altura. Aqueles com 75 anos ou mais têm um patrimônio líquido médio de $335.500, sendo essa a primeira faixa etária onde ocorre uma redução. Vários fatores contribuem para essa queda, incluindo despesas de saúde mais altas, a possível necessidade de cuidados de longo prazo e uma mudança nas prioridades financeiras, passando da acumulação de riqueza para a preservação do que já foi conquistado. Quem está próximo ao fim da vida tende a se preocupar menos com o aumento dos ativos e foca mais em aproveitar o que possui. Esses fatores explicam a diminuição no patrimônio líquido desse grupo e isso não é necessariamente algo negativo. Em resumo, observar a média de patrimônio ao longo das idades nos oferece uma visão sobre a saúde financeira dos nossos pares. É como espiar os diários financeiros de pessoas em diferentes fases, desde o esforço da juventude até o ritmo mais tranquilo da aposentadoria. Esses números contam histórias. É importante lembrar que não há uma fórmula única para lidar com o dinheiro, é uma jornada com altos e baixos. Mantendo-se atento aos gastos e fazendo investimentos inteligentes, é possível superar essas médias.